Olá! A Assembleia teve papel importante na articulação e mediação nos debates entre os poderes e classes interessadas. Um exemplo disso é a atuação na Assembleia quando o Executivo anunciou o fim do pagamento do abono salarial. Uma comissão de deputados foi montada para tratar especialmente do tema. A ideia era garantir o menor impacto aos servidores do Estado. O pagamento do abono salarial de R$ 200 pelo governo do estado aos servidores públicos será estendido por mais 12 meses. No entanto, o Executivo informou que não vai conceder reajuste salarial. O governo, pela projeção que nós temos a lei do teto de gastos, que está previsto para 2019. Nós não poderemos gastar, entre custeio e pessoal, não podemos gastar mais do que foi realizado em 2017, corrigido pelo IPCA de 2018. Já na nossa projeção, mantendo o abono, nós estaremos superando esse teto. Então, nós teremos que cortar no custeio, mesmo porque a superação do teto de gasto impactaria fortemente no serviço da dívida. Hoje nós cumprimos em torno de 32, 34 milhões do serviço da dívida. Se superado o teto de gasto, nós passaríamos a pagar o serviço da dívida mais de 100 milhões mensais, o que seria impraticável para o estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós teremos que cortar no custeio. O diálogo aberto entre Executivo e Assembleia Legislativa, que até criou uma comissão especial de deputados para resolver o problema, teve um peso muito importante nessa decisão. Essa discussão é uma discussão que tem sido feita historicamente do Executivo, então o governo, com as categorias. 47 sindicatos ativos no Estado, há uma agenda de negociação intensa do governo. Claro que a Assembleia é a casa de ressonância dos anseios da população como um todo. Quando você fala em servidores que estão negociando com o governo, montamos uma comissão especial aqui, chefiada pelo deputado Barbosinha, foi ao governo, fez a negociação com as categorias e, infelizmente, não tem condição, e eu vou ser bem claro aqui, de haver um reajuste salarial, mas o que nós conseguimos hoje, assim, com todo o respeito do governo com a Casa de Leis, foi trazer em primeira mão, que vai ser feito aí a permanência desse abono por mais 12 meses, a única coisa que pode ser feita, inclusive, para não ferir a lei de responsabilidade fiscal. Então, acho que esse respeito é um respeito especial do Poder Executivo com a Assembleia Legislativa, que nunca se furtou a estar conversando e negociando com os servidores públicos aqui. Após a atuação dos parlamentares, foi possível aprovar a medida que garantiu a continuidade do pagamento do abono. Durante a votação, o deputado João Henrique leu o parecer favorável ao projeto do Executivo com as emendas modificativas assinadas pelos deputados Cabo Almi, Pedro Kemp e Capitão Contá. As emendas que iriam garantir a incorporação do abono ao salário do servidor foram votadas em destaque, ou seja, separadas do projeto encaminhado pelo Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Essas emendas, no entanto, foram rejeitadas pela maioria dos deputados. Infelizmente, a gente está discutindo aqui abono, E havia uma expectativa, das categorias que ganham os menores salários, principalmente os administrativos da educação, que estão em greve, de ter alguma recomposição do salário. Hoje, a categoria tem um salário inicial abaixo do salário mínimo, Mas, infelizmente, o que restou foi a prorrogação do abono. Então, pelo menos, o abono, porque se fosse retirado, essas categorias que ganham R$ 1.500, R$ 2.000 teriam praticamente uma redução de 20% do seu salário. Vamos continuar lutando principalmente pela revisão geral. O Fórum não desistiu, ainda temos reuniões com o governo e a gente espera avançar nisso. Na mesma sessão, o presidente e deputado Paulo Correa convocou uma sessão extraordinária. Com isso, o projeto que prorroga o abono por 12 meses já pôde ser votado em segunda discussão e encaminhado para a sanção. Eu entendo que o abono, nesse momento, ele é fundamental para os servidores, porque se ruim com o abono, sem ele, muito pior, respeitando inclusive aos menores salários.
É fundamental, uma vez que dia 31 de maio esgota o prazo da lei. E a lei que o governador encaminhou é de prorrogação, não se prorroga aquilo que não existe. Portanto, se a lei não fosse aprovada até o dia 31 de maio, nós teríamos o findar do abono de R$200. Portanto, eu penso que o abono, se não é importante para as categorias que ganham 20 ou mais de salário, 20 mil ou mais, para aqueles que ganham R$1.500, R$2.000, R$3.000, ele é fundamental. Outra proposta que passou por criteriosa análise dos deputados estaduais foi a implantação do plano de demissão voluntária do governo do estado. A medida passou por alterações na Casa de Leis até ser aprovada. A entrega do projeto pelo governo do estado aconteceu em encontro com os parlamentares. Qualquer servidor das carreiras do executivo poderá aderir ao programa de demissão voluntária. A Secretaria de Administração, pela proposta do Estado, terá 45 dias para analisar o pedido dos servidores. O governo propôs alguns critérios, como a preferência aos servidores efetivos com menor tempo de carreira e aos que já estão em licença para tratar de assuntos particulares. Não será possível aderir ao PDV o servidor que estiver em estágio probatório, que já tenha cumprido os requisitos para aposentadoria ou que já tenham se aposentado de cargo público, mas prestaram outro concurso e reingressaram ao Estado, além de quem está de licença médica ou para estudo, entre outras regras. Uma bonificação de 30% sobre o salário mensal, referente ao período em que a pessoa serviu ao Estado, foi oferecida, a ser paga de forma parcelada, além do custeio por 12 meses do plano de saúde. São 47 categorias, né? São 53 mil servidores, mas se um servidor, porventura, ganha X, ele vai receber X mais 30%, e dependendo do número de anos que ele dedicou a sua vida ao serviço público, ele vai receber em parcelas aquele montante ao longo desse tempo, em meses. A proposição do PDV vem de encontro a uma outra medida tomada pelo governo do estado, que é a alteração da carga horária de 6 para 8 horas diárias em carreiras específicas. Dessa forma, o executivo acredita que oferece uma alternativa aos servidores que ficarem insatisfeitos. O objetivo não é economia. O objetivo nosso é regularizar uma situação que ao longo do tempo ela foi criando uma cultura ao serviço público estadual e que nós entendemos que nós temos que reposicionar isso. Nós temos que ter as nossas instituições públicas de serviço, de atendimento, disponível à sociedade, ao público, às 8 horas do dia. Esse é um dos objetivos. Óbvio que nós estamos caminhando em paralelo com todo um processo de modernização do Estado. A digitalização, acesso pela internet, serviços online, tudo faz parte de um reposicionamento que o Estado tem que fazer, tem que avançar para melhor prestar um serviço para a população. O deputado Pedro Kemp, do PT, por sua vez, se posicionou contra a aprovação de um projeto nesse sentido. Para ele, é injusto que o governo do estado ofereça essa alternativa aos servidores insatisfeitos com o aumento da carga horária. Do ponto de vista do governo, eu também tenho algumas restrições. Por quê? Porque o Estado está com algumas categorias defasadas. Nós temos hoje Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a própria Secretaria de Educação, servidores administrativos para as escolas, faltando muitos servidores. Também agentes penitenciários, há uma defasagem enorme, né? Então, permitir que servidores dessas categorias peçam PDV vai prejudicar ainda mais esses setores, né? Vai defasar ainda mais o contingente de servidores. O Jornal Parlamentar segue para um breve intervalo. Voltamos já. Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio. Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos, onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Pati ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel
será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e do sul-mato-grossenses. Garantir aos eleitores que atuaram como mesários na eleição isenção na taxa de inscrição de concursos em âmbito estadual foi medida aprovada pelos deputados no primeiro semestre. Para ter direito à isenção, o eleitor convocado terá que comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral por no mínimo 2 eventos eleitorais, plebiscito ou referendo consecutivos ou não. O candidato deverá apresentar os documentos comprobatórios quando inscrever-se em concursos em âmbito estadual. Eu achei que é uma forma de você dar uma compensação, assim como de vez em quando tem algumas compensações para doador de sangue e tal. Então quem presta serviço nas eleições, na hora que ele for fazer o concurso público, ele ser isento da inscrição para prestar o concurso, eu acho que é uma bonificação e um incentivo para que ele vai trabalhar com mais prazer. Os deputados também aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que alterou o regime interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Entre as principais mudanças encaminhadas pelo Tribunal de Contas do Estado estão a possibilidade de chefes do Executivo e Legislativo recorrerem de multas sem ter de pagá-las com antecedência. Os prazos deixam de ser contados em fins de semana e feriados, como é hoje. O prazo de recurso de 60 vai para 45 dias e, assim como o Judiciário, o Tribunal de Contas passa a ter um período de pausa nos prazos processuais, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. No decorrer desta nova legislatura, a acessibilidade também foi tema de debate em projetos de leis entre os parlamentares. Uma medida aprovada pelos deputados e que seguiu para a sanção do governador torna obrigatório a contratação de funcionários que saibam interpretar a língua brasileira de sinais em shoppings e bancos. Foi aprovado em segunda votação o projeto que obriga shoppings e agências bancárias de ter um intérprete de Libras para atender pessoas com surdez. Eu espero, que a Febraban, e os shoppings, que são os poderosos, não façam influência junto ao Poder Executivo para vetar o projeto e não sancionar. Acho que a importância da sanção é de inserir as pessoas portadoras dessa deficiência na sociedade como um todo, de poder ter a sua igualdade como todo cidadão. Na tribuna, a presidente da Associação Estadual de Deficientes de Audição destacou a importância da matéria aprovada. Segundo Alice, o projeto deve garantir acessibilidade e segurança para a pessoa surda, no momento em que realiza transações bancárias, além de difundir a língua brasileira de sinais. No estado de Mato Grosso do Sul, nós temos 12 mil surdos que, no momento que vão abrir uma conta bancária ou vão comprar alguma coisa, que são pessoas que estão consumindo no estado, ficam sem informações básicas necessárias. Então, você fomentar um projeto desse dentro do estado, você está ajudando 12 mil famílias e também fomentando a questão dos cursos de tradução e interpretação em Libras, O governo sancionando esse projeto, ele está ampliando a visibilidade e acessibilidade dessa comunidade, que infelizmente é deixada de lado. Os deputados também aprovaram um projeto de lei que prorroga até dezembro de 2022 a possibilidade do Detran executar e licitar obras e serviços. O Estado justifica que a medida é necessária para dar mais agilidade às necessidades das unidades da capital e do interior do Estado. É importante acentuar que é uma lei que já vem desde 2013 e possibilita ao Detran, nas pequenas obras, reparos que possa ser realizado pela própria estrutura, uma vez que a estrutura da GESU ela é sobrecarregada, inclusive, pelas grandes obras. Então, eu acho que é uma conquista importante, é um avanço importante, a manutenção da possibilidade que esse importante órgão, que é o Detran, possa ele próprio licitar, contratar e executar essas obras que são importantes para os municípios do nosso estado. Na discussão, o deputado Cabalmi, do PT, pediu mais informações sobre quais os tipos de obras seriam executadas com os recursos públicos. No meu ver, ainda deixou de prestar esclarecimentos sobre obras de pequeno porte, igual pintura, faixas de pedestres, limite de velocidade. Esses serviços que são executados, na maioria das vezes, num convênio com o município e o Detran. Então, eu
dei por fim essa discussão e votei a favor do projeto, mas ainda fazendo essa ressalva da importância que é do Detran prestar esclarecimento dos recursos, oriundos principalmente do Detran, que são das multas, do licenciamento, do seguro obrigatório, PVAs, da forma da aplicação desse recurso e onde e como está aplicando esse recurso aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um documento que estabelece regras para a elaboração do orçamento para o ano seguinte. A Assembleia analisa as intenções do governo do estado nesse documento e, se necessário, faz alterações para atender aos mais diferentes interesses da sociedade. A LDO foi aprovada pelos deputados no começo de julho. Das 13 emendas apresentadas pelos deputados à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, 8 foram incorporadas ao texto encaminhado pelo Poder Executivo. Elas incluem sugestões que reforçam a necessidade de investimentos em setores estratégicos, como explica o deputado e relator do projeto Marçal Filho, do PSDB. Nós colocamos, através de emendas que recebemos de outros parlamentares e emendas de minha própria autoria. Eu poderia citar aí as áreas de turismo, de cultura, de segurança pública, de infraestrutura de uma forma geral, que é bastante abrangente, da agricultura, que também é bastante abrangente. E essas emendas foram acatadas para que melhorasse a nossa LDO. No texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovado pelos deputados, o governo estadual estima a arrecadação de 15,8 bilhões de reais em 2020, 5% a mais do que no orçamento em execução neste ano. Ainda durante o trabalho legislativo, nesta quarta-feira, foi aprovado e também segue junto com a LDO para a sanção do governador, proposta do deputado Marçal Filho, que proíbe a participação em programas habitacionais do estado de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha. Vai no sentido de desestimular os companheiros, geralmente são companheiros, que agridem as suas esposas, suas namoradas e suas ex-esposas. E esse projeto vai fazer com que essa pessoa que foi enquadrada na Lei Maria da Penha, transitou em julgado a sentença, não possa participar de programas habitacionais, porque é exatamente a casa, a residência que é o lar da família. A partir do momento que a mulher é agredida, como é que ela vai conviver com alguém dentro da casa? Fazendo com que esses homens não participem dos programas habitacionais, a mulher vai ter primazia nos programas residenciais e também vai desestimular, né? É isso que nós estamos tentando, apesar de ser cultural, a gente percebe que é muito cultural, isso está introjetado na cabeça de vários homens, né? Essa forma machista de agir, de achar que a mulher é posse, que ele é dono dela, é que eles acabam cometendo a violência. Mas nós, enquanto legisladores, o que podemos fazer? Apresentar propostas que visem diminuir isso. Essa edição do Jornal Parlamentar fica por aqui. Na próxima edição, vamos relembrar as principais audiências públicas realizadas no primeiro semestre. Até a próxima edição.